Aí outra coisa também que eu acho muito engraçado. Vocês notaram que todo cristão que ele tem um sonho, ele tem uma revelação, é contra o PT, é contra o Lula, é contra a Dilma, que são filhos do diabo. Todo cristão que tem uma oração, ele faz uma oração, ele tem um sonho, ele tem uma revelação, é sempre contra o PT, é sempre contra a Dilma, é sempre contra a ameaça comunista, sabe? Mas, engraçado, ninguém nunca sonhou, ninguém nunca foi revelado que o Bolsonaro no país, ele deixaria morrer mais de 680 mil pessoas na pandemia. Ninguém nunca teve uma revelação que o atual presidente ia deixar morrer mais de 680 mil pessoas na pandemia. Mas não porque a pandemia veio e destroçou tudo, não, porque ele era negacionista, porque ele negava-se a usar, a comprar as vacinas para o povo. Ah, mas a vacina vai transformar em jacaré. É um absurdo um presidente da República imitando pessoas com falta de ar. É um absurdo um presidente da República deixar as pessoas morrer com o vírus, do coronavírus, sabe? Então, mas eu vou virar jacaré. Compra a vacina para o povo. Se tu não quiser tomar, tu não toma, mas tu compra para o povo. E todos aqueles que queiram tomar, tomem. Aqueles que não queiram, não tomem. Mas o presidente deixou morrer 680 mil pessoas no Brasil. E não foi só porque a pandemia veio de forma... Nossa, ela chegou e chegou matando todo mundo. Não, foi o negacionismo dele. Foi a incompetência dele de não comprar a vacina, e também porque no meio da compra da vacina, antes de comprar a vacina, ele queria lucrar $1 por vacina. $1 por vacina. Quer dizer, o presidente queria comprar as vacinas, mas ele queria ganhar $1 por vacinas, ou seja, ele queria ganhar R$5 a cada vacina comprada para o governo dele. E aí morreu 680 mil pessoas. E uma vez eu fui num posto de gasolina, o vídeo vai ficar longo, mas aqueles que tiverem interesse vejam até o final. E aí o cara do posto de gasolina disse, mas tu viu quanto que era que queriam vender a vacina? Eu disse, cara, morreu alguém na tua família? Ele disse, morreu. Meu tio lá, o irmão da não sei quem. Eu disse, claro, assim, mesmo que a vacina fosse um salário mínimo, se fosse para salvar o teu filho, o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu irmão, tu pagaria até um salário mínimo. Mas como é uma pessoa distante, é primo do irmão da tua mulher, é um tio distante que tu nunca viu, daí tu não quer comprar. Mas se fosse um filho, um pai, uma mãe ou um irmão, tu pagaria. Isso é a falta de amor no mundo. Porque daí as pessoas olham para o próximo, se é um próximo distante, nem é próximo, pode morrer, entendeu? Aí as pessoas nunca tiveram um sonho, nunca tiveram uma revelação que o Bolsonaro envergonharia o evangelho de Cristo. Porque hoje, a maioria, quando as pessoas olham para nós como cristãos, eles pensam que nós somos bolsonaristas. Nem somos só eleitores do Bolsonaro, eles pensam que nós somos bolsonaristas, da ideologia bolsonárica, entendeu? E ninguém nunca sonhou, nunca teve uma revelação que o Bolsonaro envergonharia o evangelho de Cristo porque ele pegou a corrupção e jogou para dentro da igreja. Eu não quero nem falar das outras corrupções de 51 imóveis com dinheiro vivo, com 107 imóveis que foram comprados, né? 51 foram em dinheiro vivo. Mas eu nem quero entrar nessas outras corrupções, mas se tratando apenas do evangelho. Ninguém nunca teve um sonho, uma revelação que o Bolsonaro pegaria a corrupção e levaria para dentro da igreja e amarraria a igreja com a corrupção. Porque o Bolsonaro, ele deu ouro, barras de ouro para um pastor levar para dentro das igrejas, para trazer a corrupção para dentro das igrejas. Ele deu barras de ouro e dinheiro vivo para esses pastores. E aí acontece o quê? Que a igreja ficou tão amarrada que daí começa a levar os crentes a mentir em prol de um governo, naturalizando a mentira e envergonhando o evangelho de Cristo. Naturalizando a mentira, eu queria trazer para vocês o que diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso coração. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. E aí só que o versículo começa dizendo, vós tendes por pai
O diabo. Então cabe a vocês, cristãos, decidir, vocês vão se firmar na verdade ou vão usar a mentira, desde que seja para agradar aquele coração de vocês e defender o político que vocês têm interesse em defender. É a palavra de Deus, não é eu dizendo. Vós tende por pai o diabo. Como eu disse anteriormente, mentir não é um crime. Mas nós que somos cristãos, nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos mais do que um compromisso, nós temos um dever moral de falar a verdade. Eu não posso, como cirista, ou como lulista, ou como partidário de qualquer outro partido, jamais usar a mentira para afrontar, para caluniar e para difamar o meu adversário político, ainda que eu possa ser declarado anti-Bolsonaro, eu jamais posso usar a mentira para caluniar, para difamar e para mentir contra um candidato que não é do agrado do meu coração. Para concluir, eu queria ler com vocês o que está escrito em 2 Timóteo. 2 Timóteo está escrito assim. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando eu digo isso, os homens de maus e enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu quero trazer para vocês uma fala que tem sido muito repetida dentro das igrejas, que o Lula fecharia as igrejas. Isso é uma mentira descarada, e pergunte para o seu pastor que traz isso, da onde ele tirou essa fonte. Porque eu quero lembrar para vocês que foi lá em 2003, em dezembro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma lei de liberdade religiosa no Brasil. E essa lei de liberdade religiosa no Brasil permitiu para mim, que me batizei em 1994, e eu saía na rua, eu era xingado como um crente do rabo quente, entre tantas outras coisas. E lá também a minha igreja era apedrejada, porque tinha cultos, as pessoas se incomodavam. Nós éramos cristãos em menor minoria naquela época, e as igrejas eram apedrejadas. E aí, em 2003, o Lula assinou uma lei de liberdade religiosa no Brasil, onde as igrejas puderam ser passadas a ser respeitadas e dignamente pregar o evangelho, tanto que hoje nós podemos pregar nas nossas casas, nas ruas e nas praças e até dentro das igrejas. E se a igreja for apedrejada, a igreja pode entrar com um processo contra aqueles que as agrediram. Então, vamos nos firmar na verdade, vamos permanecer na verdade e não permitir que a mentira entre para dentro dos nossos corações e para dentro da igreja. E eu vejo assim, ainda em 2 Timóteo, está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Aí eu vejo pastores, vejo crentes dizendo, a igreja, se o PT ganhar, se o Lula ganhar, ou qualquer outro partido ganhar, a igreja vai ser fechada. Os crentes vão ser perseguidos. Meu amigo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Cristo vem buscar sua igreja, mas que os cristãos vão ser perseguidos. Leia Mateus 24 também. Sugiro a vocês lerem Mateus 24, que fala sobre a perseguição dos cristãos. Então, está escrito. Os cristãos aqueles que servem a Deus piamente, eles padecerão perseguição. Só que os homens de hoje que pregam o evangelho, eles não querem mais pregar o evangelho, que padecerão perseguição. Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, todos foram perseguidos. Filipe, Estevão foi morto, apedrejado, só que os homens estão pregando o evangelho que não, como eu sirvo a Deus, eu jamais vou ser perseguido, eu não sofrerei mal algum. Por que os outros apóstolos, os discípulos poderiam? Mas estão pregando o evangelho que aquele que anda com a Bíblia na mão não vai ser agredido, inclusive tem perseguido os outros, né? Então, mas a palavra de Deus nos diz que os que servem a Deus serão, sim, perseguidos e padecerão perseguição. E a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz assim,
Ora vem, Senhor Jesus. Então a nossa oração tem que ser que a palavra de Deus se cumpra e que o Senhor venha buscar a sua igreja, porque essa é a promessa. E aqueles que estão firmados na promessa, que não esqueceram a promessa, ainda esperam a vinda do Senhor. Mas acontece que os pastores hoje, em sua grande maioria, ou talvez em sua minoria, mas os grandes pastores hoje, e que se dizem líderes religiosos, a verdade é que eles perderam a visão da promessa. Porque se Jesus viesse hoje, seria uma grande decepção para eles. Porque seria bem na hora que eles trocaram de carro, que eles conseguiram botar uma nova piscina na sua casa, e que eles iam começar a usufruir daquilo ali. Aí Jesus vem. E aí é uma decepção para eles, porque eles pensam, agora que eu queria curtir a minha casa, que eu queria curtir a minha piscina, agora que eu queria usar o meu carro novo, Jesus está voltando. E aí é uma grande decepção para eles. Mas eu quero terminar deixando um forte abraço e dizendo, Jesus está voltando. Permaneça na verdade de Cristo.